Fala galera, tudo beleza? Tudo na paz, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Metanoia Podcast especial Conferência Metanoia Bertioga, gente. Como tem sido incrível, como tem sido precioso. E hoje, Marcos, nós finalizamos esse dia e será mais um dia extraordinário. Eu tô aqui com alguém muito especial ao meu lado, Reverendo Hernando Dias Lopes. Pastor, que prazer ter o senhor aqui, cara. É um privilégio, meu príncipe. Alegria. Privilégio todo nosso. Manda um abraço pra galera aí. Gente, muito bom estar aqui com vocês nessa conferência Metanoia. Estou sabendo que o encerramento é hoje. E eu imagino quanta coisa boa já aconteceu por aqui, hein? Foi incrível. Louvado seja Deus. Foi incrível. Pastorzão, a gente tem uma pergunta base que nós fazemos para os convidados aqui, que é o seguinte: Conferência Metanoia, o nosso podcast é o podcast Metanoia, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho da maior metanoia que já aconteceu no ministério do senhor, a maior mudança de mente, a maior transformação de mente, algo que aconteceu que você falou, poxa, isso aqui me marcou. Eu sei que a nossa vida é constantes metanoias, né? Constantes transformações, mas algo específico assim, fala pra gente. Bom, acho que o ponto que eu posso marcar como específico foi o momento que eu entendi que o ministério que Deus estava me confiando ia além da igreja local. E a igreja de Vitória, onde eu fui pastor e sou pastor até hoje, desde 85, começou a entender isso, porque Deus foi fazendo a coisa acontecer com naturalidade, sem forçação de barra. E eu fui entendendo então o meu chamado. Sim. Meu chamado para pregar, para escrever. E eu sou muito grato a Deus porque Ele foi trazendo ao meu coração essas coisas com clareza, a ponto de eu não ter nenhuma dúvida da natureza do chamado. Muito bom. Que é muito bom você saber o seu chamado, a sua vocação e os dons que Deus lhe deu. Porque você não precisa se comparar com ninguém, você não precisa se sentir com autoestima em relação a ninguém, e nem achar que você é melhor que ninguém também, porque tudo que você tem é que você recebeu. Sim. E se você recebeu, você precisa ser um bom mordomo daquilo que Deus lhe deu. Glória a Deus. Então eu sou muito feliz por isso. Glória a Deus. Muito bom. E assim, pastor, o senhor falou um pouco, né, sobre esse ministério, essa chamada do senhor ir transitar em algumas igrejas. Eu acho que o senhor já respondeu muito isso, mas eu queria ouvir direto do senhor, né? Essa facilidade que o senhor tem de, poxa, transitar em diversas igrejas, diversas linhas teológicas, carismáticas, o senhor como um reformado. Como é que é isso, senhor? Sempre foi assim ou teve um momento que você falou, cara, isso aqui, o senhor me deu algo, dá pra expandir, dá pra eu ir pra outros lugares? Como é que foi isso aí? Bom, primeiramente eu acho que isso é natureza do próprio chamado que eu disse, além da igreja local. Segundo, não foi nada planejado, vou fazer isso para alcançar aquilo outro, vou ter essa postura para abrir caminhos lá. Não, de forma nenhuma. A coisa aconteceu. E eu sou grato a Deus porque, primeiramente, você precisa compreender que o reino de Deus é muito maior que a sua denominação. Segundo, que o corpo de Cristo é formado de pessoas diferentes, em lugares diferentes, com perspectivas diferentes, mas é um povo só. A igreja de Cristo é única. Jesus só tem uma igreja, só tem um rebanho, só tem uma noiva, né? Só tem um corpo. E esta igreja não é igreja institucional, nem denominacional. Esta igreja é o corpo de Cristo, muito bom, composta de todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então, eu tenho muita alegria de transitar em todas as denominações evangélicas e respeito-as e aprendo muito. Eu acho que eu recebo muito mais do que posso dar. Então, para mim, é uma honra poder ter esse espaço, de ter acolhida e alegria de estar com várias igrejas, várias denominações, como você diz, às vezes igrejas mais carismáticas, outras mais tradicionais, mas todas elas igrejas de Cristo Jesus. Aleluia. Isso é uma grande bênção para mim. Maravilha, pastor. Uma outra pergunta que eu queria fazer para o senhor o que Deus tem comunicado para o senhor, para esse tempo, para essa geração? O que o senhor tem ministrado nos lugares que o senhor tem ido? O que o senhor tem falado? Você poderia falar um pouquinho disso para nós? Posso. Bom, primeiramente, eu diria para você que a minha paixão é pregação expositiva. Então, muito mais do que eu falar, eu entendo que a palavra falando e a exposição do texto. A palavra de Deus, ela é viva, ela é atual, ela é oportuna, ela é necessária, ela é inspirada, ela é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente, ela não precisa ser atualizada nem ressignificada.
E onde a palavra de Deus é exposta, ela é viva e poderosa para agir. Agora, eu entendo que o nosso tempo é um tempo que requer muito cuidado. Primeiro, porque nós estamos vivendo um tempo de grande apostasia no mundo. Segundo, nós estamos vivendo uma época de grandes desafios de oportunidades. Por exemplo, nós estamos aqui no podcast. Sim. Isso é uma ferramenta poderosíssima nas mãos de Deus. Então, eu creio que é o momento da igreja entender o seu tempo, a sua época, de usar essas ferramentas para levar o evangelho aos rincões da terra. Hoje você está pregando numa igreja para 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, mas aquela mensagem não fica entre quatro paredes. Daqui a pouquinho ela teve 100 mil acessos, 500 mil acessos, 1 milhão de acessos. Isso é exclusivo desta geração. Então, a igreja que entender isso, a igreja que investir em comunicação, a igreja que investir nas mídias sociais, não para fazer qualquer outra coisa, senão para pregar o evangelho, anunciar as boas novas, anunciar que há esperança em Cristo Jesus, ela vai revolucionar o mundo. O mundo. Nós estamos hoje com janelas abertas para o mundo, e eu fico muito feliz de saber que esta igreja entendeu isso. É uma igreja relevante aqui na cidade de Bertioga, é uma igreja que alcança milhares de pessoas nessa região, mas uma igreja que alcança milhões de pessoas fora de Bertioga, no Brasil todo e nas nações da terra. Então, esse é um tempo único, e essa é a grande oportunidade que Deus está colocando nas nossas mãos, de ler e ver cumprido Mateus 24:14. E o evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunhar todas as nações, então virá o fim. Muito bom. Pastor, acho que uma das explicações mais incríveis assim que eu ouvi sobre fé versus obras foi vendo vídeos do senhor, né? E eu estando aqui com essa oportunidade do senhor à mesa, eu queria que você falasse um pouquinho para nós, né? Eu lembro que o senhor até brincou, né, nesse estudo que eu fiz do senhor falando da omelete, que é uma coisa que o senhor gosta bastante, né? Falei, poxa, o ovo é a comida preferida dos pregadores, né, Marcão? Não tem jeito. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho primeiro do quanto as obras elas não são eficazes para a salvação e essa diferenciação aí. Eu acho que o grande aspecto aí é que alguns tentam colocar Paulo e Tiago em rota de colisão. Porque Paulo diz que a justificação é só pela fé, independentemente das obras, e Tiago vai dizer que a fé sem as obras é morta. Então, alguns estudiosos, apressadamente, por não terem compreendido bem, querem colocar Paulo contra Tiago e Tiago contra Paulo, o que não é verdade. Quando você olha para a causa da salvação, é só a fé. Quando você olha para resultado da fé, é obra. Então, Paulo está olhando para a causa e está dizendo é só pela fé. Tiago está olhando para o resultado e diz a evidência da fé são as obras. Então, nós não somos salvos pelas obras, nós não somos salvos pela fé mais as obras, mas nós somos salvos pela fé para as obras. Aleluia. Então, as obras são a evidência de que essa fé é verdadeira. Porque se não tem obras, essa fé não é verdadeira, é uma fé morta. E não estão em rota de colisão, os dois, Paulo e Tiago, eles se complementam. Muito bom, pastor. E o quanto que a obra, ela não é capaz de nos salvar, que é onde o senhor dá o exemplo do omelete, né? Esse exemplo é muito bom. Fala para nós um pouquinho sobre isso. A questão básica é a seguinte, para o homem, a lei foi dada não para salvar o homem. Sim. A lei foi dada para mostrar ao homem que ele é pecador. Sim. Então, a Bíblia diz lá em Tiago o seguinte, que se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira, porque o padrão da lei é perfeição. Então eu ilustro isso com um omelete. Você vai fazer um omelete com 10 ovos, por exemplo. Você tem 9 ovos que são bons, gema bonita, vermelha, saudável, mas o 10º ovo está podre. Se caiu lá no meio, você estragou todo o omelete. Você tem 9 bons e um só errado, e só um problema. Sim. Mas estragou o padrão da perfeição. Assim somos nós. Você pode fazer muita coisa boa, mas você faz um errado, compromete o padrão da perfeição. Então, pelas obras é impossível o homem ser salvo. Impossível. Mas aí o que Deus faz? Deus envia o seu Filho como nosso representante, nosso substituto. Ele assume o nosso lugar. Ele leva sobre si o nosso pecado. Deus lança sobre ele as nossas iniquidades. Ele quita a nossa dívida. Ele morre pelos nossos pecados. E agora nós somos declarados justos diante do tribunal de Deus.
justos, de tal maneira que Deus não imputou a nós a nossa dívida, Deus colocou a nossa dívida na conta do seu Filho Jesus, Jesus pagou essa dívida, e agora Deus coloca na nossa conta a justiça do seu Filho, e nós estamos então plenamente cumprindo a lei, porque nós estávamos nele quando ele morreu, pagando a nossa dívida, e nós estamos nele quando ele ressuscitou para a nossa justificação. Sim. Então nós estamos quites com a lei de Deus, nós estamos quites com a justiça de Deus, nós somos declarados justos diante do tribunal de Deus. Isso significa não apenas que nós já fomos perdoados, mas nós temos todo o crédito da justiça de Cristo depositado na nossa conta. Essa é a glória do Evangelho, que nós somos declarados justos diante do tribunal de Deus. Muito bom. Pastor, assim, o público que nos acompanha é um público que está ali na faixa dos seus 20, 30, 35 anos. Poxa, eu queria que o senhor desse um conselho para essa galera, de 2 a 3 conselhos, assim, para essa galera que está nessa faixa etária de idade. Manda bala aí. Bom, então, primeiramente, você precisa, como os mais velhos também, os mais novos, todos nós precisamos firmarmos-nos na palavra de Deus. Seja um estudioso da Bíblia. Estude a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Você vai escutar muitas vozes para cá, para lá, muita gente falando tanta coisa, mas se você afinar os seus ouvidos pelo diapasão da palavra de Deus, você vai ter filtro para saber o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é certo, o que é errado. Então, esse é o primeiro conselho. Segundo conselho é você ter uma vida de comunhão com Deus, através da oração e da leitura da Bíblia. Porque nós dependemos mais de Deus do que dos nossos recursos. Terceiro conselho, você precisa se envolver com a igreja. Não é verdade que algumas pessoas dizem, não, eu quero Cristo, mas não quero a igreja. Ou dizer, não, eu sou crente do meu jeito. Eu não preciso de igreja, eu me basto. Aliás, eu gosto de ficar em casa mesmo, porque aí eu escuto fulano, beltrano, ciclano, eu escolho quem eu quero ouvir. Não. Ovelha precisa de rebanho. Ovelha longe de rebanho é presa fácil nas mãos dos predadores. Sim. Então, integre-se na igreja, não apenas como um membro que frequenta, mas um membro que vai trabalhar, que vai exercitar a sua fé, que vai colocar os seus dons que Deus deu para a edificação do corpo de Cristo, e assim você vai se tornar uma pessoa integrada, uma pessoa feliz, uma pessoa frutífera para a glória de Deus. E o senhor falou uma coisa muito interessante, né? Por isso que eu falei dessa geração, porque nós estamos na era digital, na internet, você abriu o Instagram, você abriu o YouTube, tem um monte de vozes, tem um monte de gente, e a galera Exatamente. Fica, eu escolho quem eu quero e tal. Quais cuidados, pastor, a pessoa tem que ter na hora de ouvir um pregador, na hora de ouvir uma mensagem? Se não tiver filtro, vai engolir veneno pensando que é pudim de leite condensado. Então tem que ter filtro, e para ter filtro tem que ler Bíblia. Não tem contorno, não tem jeito de pular essa fase. Tem que estudar, porque tem muita gente falando bobagem, muita gente falando loucuras. Então, para você estar aí todo dia passando e olhando fulano, beltrano, ciclano, se você não tiver filtro, você vai aplaudir o que você deveria reprovar. E às vezes é reprovar o que você deveria aceitar. Então leia a palavra de Deus, e então você vai ter discernimento para saber o que é bom e o que não é bom. Muito bom. E se houver um jovem aí agora, aproveitando que a gente tem mais 2 minutinhos para bater os 15 cravados, tem um jovem nos ouvindo, um jovem que está iniciando no Ministério da Pregação, quais são os conselhos que o pastor Hernando Dias Lopes daria? Fala aí. Vou dar o conselho que eu recebi no dia que eu fui ordenado, no dia 17 de janeiro de 1982. 3 conselhos. Primeiro, conheça a sua Bíblia o melhor que você puder. Segundo, conheça o melhor que você puder a história da igreja. Terceiro, conheça o melhor que você puder a língua portuguesa. Primeiro, porque a Bíblia é o conteúdo da sua pregação. Segundo, porque a história da igreja é a sua pedagoga, ou será a sua coveira. Se você não conhecer a história, você vai repetir os erros dela. E terceiro, porque a língua portuguesa é o veículo da sua voz. Muito bom. Então, se você guardar esses 3 conselhos, Bíblia, história da igreja e vernáculo, você estará, talvez, num bom caminho. E o senhor escreveu muitas biografias, né, dos apóstolos. Eu sei que essa pergunta, ela é muito, como que eu posso dizer? Ela é uma pergunta, assim, galera, que coloca na saia justa, né? Mas dentre os apóstolos, né, dentro das biografias que o senhor fez, qual é o que mais
sei lá, você fala, cara, isso aqui de alguma forma impacta de um jeito diferente. E por quê? Você tem tantas pessoas fantásticas na Bíblia, cada um com a sua biografia, cada um com a sua realidade, cada um com a sua importância histórica. Mas eu penso que se nós pudermos destacar um personagem que marcou a história da humanidade indelevelmente, eu diria que é o apóstolo Paulo. Ele viveu os extremos, né? Antes da conversão, o maior perseguidor da igreja. Depois da conversão, o maior missionário da igreja. Dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13. E não estamos levando em conta se escreveu Hebreus. Ele foi o homem que percorreu os rincões do Império Romano plantando igrejas, na Galácia, na Macedônia, na Acaia, na Ásia Menor. Ele foi o homem que trabalhou sem pausa, sem descanso, com saúde, doente, preso, livre, com prosperidade ou na adversidade, com abundância, com escassez. Por onde passou, enfrentou lutas, problemas, e o Jesus já tinha dito isso: eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Mas esse homem realiza o seu ministério com tanta garra, com tanto empenho, com tanto zelo, com tanta paixão, que ele encerra a sua carreira num resumo muito bonito em 2 Timóteo 2, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É fantástico. Muito bom. E o quanto vale sofrer pelo evangelho, pastor? E nós finalizamos com essa pergunta. Vale tudo, porque os apóstolos, quando eles apanhavam e quando eles eram presos e açoitados, eles saíam pulando de alegria, pelo privilégio de sofrer pelo nome de Jesus. Jesus Cristo, nas bem-aventuranças, disse assim: felizes, muito felizes são vocês, quando vocês forem perseguidos por causa da justiça. Alegrai-vos, regozijai-vos, porque assim também perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O apóstolo Paulo chega a dizer lá em 2 Timóteo 3,12, que quem quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. E a Bíblia fala que haverá uma grande tribulação e que nós seremos perseguidos, seremos odiados pelo mundo. Aliás, o mundo sempre odiou a igreja. Sim. Porque a igreja, o mundo odeia Cristo em nós. É por isso que ele nos odeia. E por que o mundo odeia Cristo? Porque Cristo está vivo. O mundo não odeia os faraós do Egito. Eles já morreram. O mundo não odeia os Césares de Roma. Eles já morreram. O mundo não odeia Mao Tse Tung, nem os carrascos que viveram tantos na história, como Hitler, como Mussolini, já morreram. Mas o mundo odeia Jesus. Jesus incomoda. Porque Jesus está na contramão do sistema do mundo. E porque Jesus está vivo. E porque Cristo está em nós, o mundo também nos odeia. Meu Deus. Uau. Tanto que uma das maiores heresias, né, que se instalou no meio da igreja, infelizmente ainda existe até hoje, né, pastor, é o gnosticismo, né? A ideia de tentar tirar essa divindade da parte de Jesus, né? É uma heresia antiga, que é uma espécie de um novo império do mal que contra-ataca hoje, né? O pensamento gnóstico está muito presente hoje em tantos lugares. Infelizmente, até entre alguns segmentos chamados evangélicos. Por que o senhor acha que as pessoas têm essa dificuldade de enxergar a humanidade de Jesus e, ao mesmo tempo, a sua divindade? Pastor, primeiramente, essa foi a grande batalha dos 4 primeiros séculos do cristianismo, né? Os concílios de Nicéia, Constantinopla, Calcedônia, trataram dessa questão. E porque a compreensão de quem é Jesus, o Jesus divino, o Jesus humano, o Jesus Salvador, Redentor, Senhor, só é possível se o Espírito Santo abrir os olhos. O homem natural não compreende essas coisas. Não é inteligência. Você e eu não compreendemos quem é Jesus porque somos mais inteligentes, temos um QI mais elevado que outras pessoas. Não, foi Deus quem nos revelou. Aliás, o que é que Jesus disse para Pedro lá em Cesareia de Filipe? Quando Pedro disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse assim: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, se o Pai não revelar quem é Jesus, as pessoas não saberão quem é Jesus. Bendito seja Deus, porque Ele revelou Jesus a nós. E nós o amamos, Ele é a razão da nossa vida. Reverendo, que prazer, cara. Muito honrado, muito privilegiado por esse papo, finalizando aqui com uns 15 minutos cravados para o pastor Fred não puxar minha orelha depois, tá certo? Esse foi Reverendo Hernandes Dias Lopes aqui no Metanoia Podcast. Manda um abraço para a galera, pastorzão.
Gente, um abração. Deus abençoe muito, muito, muito vocês. E parabéns aí por vocês receberem o conteúdo tão precioso de tanta gente que já passou por aqui. Então, se inscreva aí no canal. Deus abençoe a todos. Olha aí, ó, conselho do pastor Fernando Lopes. Se inscreva aí. Gente, agora eu quero falar um pouquinho para vocês dos nossos patrocinadores. Primeiramente, quero falar da Rara Publicações. Você que tá aí com aquele livro no protótipo, rascunhado, não sabe para onde ir, não sabe para onde vem, não tem uma capa definida ainda, a Rara Publicações pode fazer isso para você. Ela é uma editora que ajuda na diagramação do seu livro, revisão de texto, construção de capa, tudo junto com você. Então assim, ó, é a hora de você fazer o lançamento do seu livro. É agora! Então aqui na descrição vai estar o link para você poder conhecer o Instagram da Rara Publicações. Você corre lá, chama a Rubenita, fala, ó, vim aqui pelo Metanoia Podcast, tenho certeza que ela vai fazer uma condição muito especial, uma condição muito bacana para abençoar a sua vida, tá certo? E eu quero falar também de outro patrocinador que você que já acompanha aqui sabe muito bem que é a Coletivo Emaús, galera. Emaús, que é uma loja incrível, extraordinária, uma loja missionária que está envolvida com a causa da igreja. Então assim, ó, quando você compra um produto da Emaús, você não só está usando um produto de qualidade, não. Você também está investindo em missões. Então, aqui na descrição também tem o link para você conhecer um pouco mais das camisetas, jaquetas, calça, boné, touca, tudo que você precisa para ficar estiloso, você encontra aqui na Coletivo Emaús. Lembrando que se você usar o cupom METANOIA15, você tem 15 de desconto em qualquer peça e a Coletivo Emaús envia para qualquer lugar do mundo. Você não ouviu errado, não é só do Brasil, mas do mundo inteiro. Olha isso aqui, dá pra ver, Marcão? Aí, ó. Que isso, hein, Tozão? Bom demais, Deus abençoe. Meus amigos, agora nós vamos bater um papo incrível. Acabamos de receber a mesa aqui, Hernando Dias Lopes, daqui a pouco tem Brunão Morada, mas agora, meus amigos, antes de começar o episódio, eu já quero iniciar presenteando o nosso convidado aqui dessa noite. Meu Deus do céu. Tom da Coletivo Emaús recebendo um presente da Coletivo Emaús. Dá uma boa noite pra galera, né? Aí, Tomzão. É difícil. Nossa, eu nunca ganhei um presente do Emaús. Nunca ganhou um presente da Emaús? Boa noite, galera. Ih, eu falei muito alto. Boa lá, a câmera ali, Luiz, presta atenção. Ali, ó. Boa Qual que é a noite, minha, Marcão? É Boa. aquela. Boa noite, galera. Do Metanoia Podcast. Eu não me dou bem com câmera, mas, pô, Marcelo, Tamo junto, sempre um meu prazer. Desde a barbearia que a gente fez lá. É a segunda vez que a gente tá trocando ideia, né? É isso aí, galera. Pra quem não sabe, vai lá pra baixo lá, ó. Tomzão tava à mesa comigo lá no Metanoia Podcast, microfonezinho simplesinho, câmerazinha de celular, tava lá. Ideia. Foi incrível, foi um papo sensacional. muito Muito bom. E olha quem tá aqui, gente. Luizão Fala, galera. Camacho, brabo, o homem dos dedos de ouro, brabo demais. Isso, Dá uma boa noite pra galera aí, Luizão. Boa noite, galera. Eu sou o Luiz, eu me dou bem com câmera, mas do outro lado, né? Normalmente eu tô olhando o monitor dela de trás e não na frente da lente, né? É a primeira vez mesmo que fez. Pra mim é novidade isso aqui. Você tá vendo, gente? Olha o que o Metanoia tá proporcionando pra vocês aí, ó. Tá vendo? Gente, é o seguinte. Nós nos reunimos aqui e nós queríamos conversar um pouquinho com vocês sobre marca criativa e com propósito. Então vamos lá. O cara entendeu que ele quer iniciar uma marca, ele quer iniciar um projeto. O que o cara tem que fazer para ser o pontapé inicial, o start? Por onde que esse cara começa? Vamos lá, quem vem primeiro? Não comece marca nenhuma, não faça marca nenhuma. Senão você vai arrumar um problema. Se você quer arrumar um problema bom pra você, você tem uma marca. Mas se você não quer problema, não faça. Porque é problema em cima de problema. Se você for um cara que gosta de ser desafiado, se você gosta de ouvir não e transformar o não em sim, se você gosta de pegar energia ruim e transformar em energia boa, tem uma marca. Se não, nem entra, que você não vai dar conta, não. É ou não é, Luiz? É isso aí, galera. Então. Concordo. E você, Luiz? O Luiz, eu mandei a bola pra ele pingando a água pra ele mandar de primeira.
Você já pegou algum projeto inicial, Luiz? Tipo assim, um cara teve uma ideia e chegou em você e falou, mano, eu tenho essa ideia aqui, não exclusivamente de roupa, como a Coletiva Emaús, né, que é mais nessa parte de vestimenta, mas qualquer tipo de projeto inicial. Quais são os conselhos que você dá ali pro cara, mano? Cara, eu acredito que esse cercar de pessoas que acreditam naquilo que você tá fazendo, eu acho Boa. que isso é importante, né? Por mais que o inicial tem que vir de você, tudo tem que vir de você, aquela vontade de fazer cada vez mais, cada vez melhor tem que vir de você. Mas eu acho que se o primeiro passo é extrair essa energia de você, o segundo é se cercar de pessoas que acreditam no seu propósito, estão ali pra somar, pra te ajudar. E acredito que a minha empresa hoje é isso. São pessoas que acreditam naquilo que a gente tá fazendo. Muito E bom, isso irmão. é grande parte do que faz isso fluir, né? Sim, sim. Ô Tomzão, você tinha falado, né, mano, que pra iniciar um projeto você tem que ser um cara que gosta de desafios, porque Isso. realmente o início é tudo muito difícil e quem vê a Coletiva Emaús hoje vendendo não só pro Brasil, mas pro mundo inteiro, sendo uma marca tão relevante, tão extraordinária como ela não imagina como foi no início, né? Como que você conseguiu então, né, transformar esses nãos, esses muitos nãos em sim e esses muitos desafios em uma realidade, em uma parada tão incrível como é a Coletiva Emaús hoje, Mar? É muito fácil. É muito fácil. E é muito simples. É muito fácil e é muito simples. O problema é que, de tão fácil que parece ser impossível para as pessoas. Sim. Mas o que eu vejo que a primeira parada que a pessoa tem que ter para abrir, seja um negócio de serviço ou seja um negócio de produto, ela tem que ter um discernimento mais voltado para obediência a Deus. Quando ela aprende a obedecer a Deus, o caminho fica mais fácil. Como assim, então? O grande lance o conceito de obediência, ele não tem nada a ver com você entender aquilo que foi falado para você fazer. Você ouve uma ordem e se você é obediente, você vai lá e faz. Sem questionar, sem perguntar onde que vai dar, sem perguntar por quê, sem titubear. Você só vai lá e faz. Mas, Tom, por quê? Porque você está acreditando naquilo que você está ouvindo. Quando você... o primeiro passo é você acreditar que tem uma voz que te guia. Segundo passo, se você acredita que você ouve, você tem a noção que aquela voz que você está ouvindo vai te levar para o caminho, para realizar o teu propósito, a tua parada aqui na Terra, obedece. Mas é muito difícil fazer tudo isso quando você não obedece a Deus. Quando Deus te fala, Tom, vai por esse caminho aqui. Não quero, Deus. Eu quero criar os meus próprios caminhos. Quero criar... Tudo bem, Deus fala. Beleza, vê aí o que você pode fazer. Qualquer coisa, estou por aqui. E aí o cara vai nessas ideias, começa a criar, a trilhar o caminho dele. E aí ele chega e fala pra mim assim, pô, Tom, tá tão difícil minha vida, cara. Tá tão complicado. Eu não sei o que eu faço mais. Aí começo a voltar casinhas, né, com as pessoas. Tipo, o que você tá fazendo na sua vida? Por que tá assim? Você orou, você perguntou pra Deus, você tá confiando no que ele te falou? Né, que é o papo do maná. Que Pode crer, pode crer. é pro dia. A provisão para aquela situação específica, Pra né? aquela situação. Muito O maná era pro dia, irmão. Não tinha como você guardar maná pro outro dia que azedava. E também não dava pra você comer o maná de ontem. O maná era pro hoje. É provisão para um Uma processo área específico, para Muito um... bom. Então, quando eu falo que é fácil, eu não tô isentando toda a correria, carregar mala pra cima e pra baixo, tecido pra lá e pra cá, contratar gente, lidar com gente. Isso é parte do processo. Sim. Quando eu digo que é fácil, que você já viu, mano. Você já viu a montanha. É caminhar. Sim. Não tem... Com Jesus não tem como ser nada difícil, irmão. Muito bom, mano. O cara fala, é difícil. Então, peraí, tem alguma coisa errada. Então, é uma maravilha andar com Jesus? É maravilhoso, cara. Pra você entender o que ele quer pra você entender o propósito dele, não tem jeito. Você tem que aprender a andar com ele. E é simples, irmão.
que acontece é que a gente quer complicar a caminhada, a jornada, fazer o que não é pra ser feito. Aí fica difícil. Tipo assim, galera, nós não tínhamos como é que eu posso dizer? Uma linha pra seguir, mas já veio a ideia aqui, então. Então nós vamos falar de marca com propósito e criatividade, pra vocês entenderem. O Tom é o fundador da Coletiva Maús, você já conhece, e tem uma marca com propósito. E o Luiz é o cara que a gente vai conversar sobre criatividade. Mas, Luiz, dá um contexto pra galera, né? Poxa, quem é o Luiz? O que o Luiz faz? O que o Luiz tem? Fala um pouquinho pra galera. Bom, o Luiz, tem Luiz é um alguns anos. gênio. Palavras do Tom, não é minha. Eu tô nesse mercado criativo aí, por mais que eu tenha pouca idade aí, tava contando faz 10 anos já que eu entrei no mercado criativo. Nossa, mano, 10 anos, velho. 10 anos de mercado criativo, tentando entender como é que transforma a sua criatividade num produto e como é que você usa isso para servir outras pessoas, outras marcas, igrejas, instituições. E eu tô nesse processo de busca aí e tentando me aprimorar cada vez mais na minha arte e tentando transformar isso em coisas úteis para organizações, pessoas, igrejas e tal. E hoje eu tenho uma produtora audiovisual. Foi ali que eu me encontrei, por mais que no mercado criativo eu comecei na ilustração e no design. Hoje eu tenho uma produtora audiovisual que foi onde eu achei o espaço que me deu mais liberdade criativa para me expressar e onde eu achei a maior utilidade do meu propósito, né? Eu descobri essa área do audiovisual por necessidade, não por vontade. Não foi algo que surgiu no meu coração e eu fui buscar. Eu vi uma necessidade de criação de conteúdo naquela área e eu fui suprir aquela necessidade. Era a necessidade de alguém que eu fui suprir. Então, eu realmente estava buscando isso, né? Onde a minha criatividade pode ser mais efetiva, onde a minha criatividade pode servir melhor, onde a minha criatividade vai ter alguma utilidade para alguém. E essas perguntas, esse caminho, essa trajetória com Deus me trouxe até aqui. Muito bom, irmão. E assim, o que eu ia perguntar pra você? Qual é o maior desafio de um cara que trabalha com a parte criativa, irmão? Fala pra mim, você consegue listar algumas coisas que, poxa, isso aqui é desafio. Mano, todo cara que é criativo, nem todos, né? Mas na minha concepção, é isso aqui. Esse é o maior desafio, essas são as maiores dificuldades. Você consegue falar pra gente, mano? Cara, eu acho que o maior desafio com a criatividade é que se você estiver fazendo um bom trabalho, se você estiver realmente buscando entregar algo efetivo, você está sempre tentando melhorar e, de certa forma, você acaba se apegando naquilo que você faz. E, às vezes, você cai naquilo de se apegar naquilo que você faz e aquilo, emocionalmente, para você é muito difícil entregar algo que você não acredita, algo que você não tá com o coração ali, sabe? E muitas vezes você cai no mercado precisando entregar coisas que talvez pra você não faz sentido, mas pra outras pessoas fazem, e ali você acaba gerando um conflito de interesses, muitas vezes comercialmente, né? Com a cabeça de empresário aquilo faz sentido, mas com a cabeça de artista não. Entendi. E aí você lidar com tudo isso internamente e assim, não se apegar de forma com que isso atrapalhe a empresa, mas se apegar ao que você está produzindo para que aquilo reflita, que a qualidade daquilo que você está fazendo seja refletida naquilo que você faz. Tipo assim, para que o resultado da sua entrega seja satisfeita para o cliente, não para sua emoção. Tipo assim, pô, isso aqui, o cliente, por exemplo, mais ou menos assim, o cliente olhou, vê se eu entendi, tá? Seu raciocínio. Sim. O cliente olhou o vídeo e ele falou, cara, que vídeo incrível, que parada incrível, que desenho maravilhoso que você fez aqui e tal, mas você não criou um laço com aquilo, você não criou uma conexão profunda com aquilo, e aí gera aquele negócio. Sim. E assim, graças a Deus, ultimamente, a gente tem buscado projetos e apoiado causas que sempre têm isso em comum. Mas eu acredito que dentro do mercado, quando a gente tira a arte de contexto de só produzir arte e expressar aquilo que você tem para expressar, e você coloca dentro de um contexto de mercado, que aí você tem inúmeras variáveis em volta que você tem que se preocupar, além daquilo que você acredita que você tem que entregar, é aí que se torna um desafio, quando essas coisas entram em conflito. E eu acredito que a jornada que a gente está é sempre de procurar pessoas, organizações que tenham o mesmo propósito e que isso seja alinhado. Procurar lugares em que isso não seja um conflito. Aquilo que eu entrego e aquilo que o cliente precisa é sempre
tá andando em conjunto pro mesmo lugar. Muito bom, irmão. E voltando agora, né, Tom, sobre marca com propósito. Você não tem o costume de falar muito isso nas redes sociais. Eu sei que você não tem esse costume, né? Tanto que às vezes você vê lá nos comentários, tipo assim, tem uma galera que chegou agora na Coletiva Emaús, e aí a galera fica reclamando. O valor, e aquele negócio todo, aquela choradeira. É normal. Danada, né? Normal. Mas a galera não sabe que, além da excelência, da qualidade, meu irmão, só quem já procurou um designer, só quem já procurou alguém para produzir algo, sabe, meu irmão, o quanto precisa ser investido nisso. E além disso, a Emaús tem um propósito maravilhoso. Afinal de contas, Coletivo Emaús é uma loja missionária. Então eu queria que você falasse um pouquinho, Tom, da questão missionária da Emaús, esse papel tão fundamental que a sua marca tem, irmão. Você sabe que a criatividade tem uma relação direta com a missão. Como assim? Todo missionário ele precisa ser criativo. Porque nem sempre o missionário ele vai conseguir imprimir o Jesus que ele vive na comunidade ou no lugar onde ele está inserido. Ele precisa criar meios de comunicação para que, de alguma maneira, o Jesus que ele vive seja expressado naquele lugar. Que ele faça sentido na cultura daquelas Na pessoas. cultura daquelas pessoas. Muito bom. Eu me descobri produtor audiovisual no campo missionário. Tá entendendo? Sério, irmão? Então depois tu vai contar isso aí? Tu vai contar isso aí? Deixa Entendeu? O Tom vai cuidar e depois eu volto nessa. Então tem tudo a ver. E quando eu falo assim, essa parada da criatividade e missão, e Jesus, e Deus, e criação do homem, criação do mundo, criação de tudo, é totalmente conectado. Imagina que 3 caras se juntou para criar um boneco de barro, falou, soprou, deu a vida para esse cara. Antes desse cara ter vida, um dos 3 já morreu na cruz. O outro cara já foi viver lá dentro daquele cara para trazer vida. Esse cara levanta, o que soprou, o que teve o sopro, foi dando nome para tudo, foi criando tudo. Que fruta que é isso aqui? Isso aqui parece, sei lá. Aí a vozinha veio na cabecinha dele. Laranja. Ah, isso aqui deve ser laranja, né? É, laranja. Que bicho que é aquele ali? Tem uns bigodes, umas pintas. Aí a mesma vozinha fala, tigre. Ah, deve ser o tigre. E aí esse cara foi governando, foi dando nome pra tudo. Nome. Então, esse cara foi cuidando do jardim até que um dia ele caiu em pecado. Aí foi toda aquela história que você já conhece. E aí, no tempo oportuno, no tempo presente, né, o mesmo Jesus que já tinha morrido antes da fundação do mundo, se faz homem, vive, prega e tal, morre e fala, ó, vocês vão por todo mundo, por todas as culturas, pregando o evangelho. E é esse mesmo cara que ouviu, que ouviu o Jesus morto na cruz e tal, putz, e agora? Ele falou pra eu ir, então eu vou. Como que eu vou? Ah, eu acho que eu tenho que arrumar alguém pra ir comigo, porque se ele mandou pra ir de 2 em 2, aí, não, presta atenção, todo missionário que vai, ele não vai sozinho. Ele é casado com alguém. Verdade. Vai ele e a mulher. E aí ele constitui família, dentro do campo. Mesmo com alguém ainda é difícil. Já encontrei muito missionário, só o casal sozinho num lugar, os caras... Só o casal. Só o casal. E aí lá eles encontram... Lá eles começam a conversar com a galera, se enturmar na vizinhança, e dali eles já formam uma célula, um grupo, começa a pregar, constrói, abre uma igreja, vai expandindo. E você sabe que o missionário, o casal ou a família que se propõe, quando eles chegam numa vila ou comunidade, a comunidade, vila toda, já percebe um movimento diferente que flui de dentro daquela casa. A luz, quando é incrível, é meio... Você vai para um lugar escuro, acende uma luz, é aquele casal, aquela família. É isso. Por isso quando ele fala, seja a luz do mundo e o sal da terra. É isso, é isso. O sal foi para temperar a vila, a luz. Então... E as pessoas começam a se reunir em torno daquela luz. Então você tá vendo, a gente está falando de um processo criativo Sim. e missionário no mesmo lugar. Sim, sim.
Então, o cara tem um TDAH ferrado e tal, não sei o que, misturou um monte de coisa. É um sonho perdido? Não é. E aí, pega essa ideia, pega essa visão, o cara começa a criar um mecanismo missionário. O que eu posso fazer aqui dentro para poder abençoar essa vila? Sei lá, de repente esse cara trabalhou com desenho e estamparia a vida inteira. E ele, dentro da casa dele, começa a vender camiseta, começa a produzir camiseta. E começa a atender aquela vila, começa a criar curso, e aí todo mundo daquela vila começa a ver um referencial naquela família. Muito bom. Gera emprego. Gera renda. Muito bom. Ensina outras pessoas, faz elas crescerem na vida. E aí vai entrar um outro cara nessa conversa, que é o empreendedorismo. Todo missionário é criativo e é empreendedor, se não é empresário. Pode buscar na fonte. Muito bom. Esses dias eu recebi um missionário, que foi o missionário Alessandro. Ele tem um trabalho num lugar chamado Serra do Inácio. É a divisa do Piauí com Pernambuco. Terra sem lei. Sem lei, sem lei. O cara chegou lá, irmão. Ele trabalhava com obra aqui em São Paulo. O cara chegou lá e revolucionou a parada. Assim, eu tô bem resumindo a história dele, tá? E aí ele veio visitar, e aí ele trouxe feijão de corda, mel, pano de prato, tudo que é produzido dentro da vila para poder sustentar o próprio trabalho que eles executam lá. Criatividade, missões e empreendedorismo. Tá quase, né? Não pode fazer o M aqui, né? Calma lá. Criatividade, missões e empreendedorismo. Então, quando você junta esses três caras, mano, é bomba atômica. Explode. É bomba atômica. Como que nasce o Emaús dentro desse contexto? Isso aí. É uma família que precisava gerar recurso para missionários que estão fora do país e não sabia o que fazer. Cara, que louco. Então, pra galera entender, você tinha esse desejo de alguma forma ou não? Como é que foi? Não tinha. Meu desejo era outro. Meu desejo era ser um cara desobediente a Deus. É sério. Vocês dão risada, mas é sério. Sim. Eu não queria saber do que Deus queria para mim. Que é o papo que eu falei no começo. Quando eu pego o caminho da desobediência, eu vou trilhar um caminho que é muito mais difícil para alcançar o meu propósito. Eu sempre fui design gráfico desde 2004. Sempre desenhei, sempre gravei vídeo, foto, tudo isso que você faz, eu já fiz um tempinho atrás. Eu acredito que o criativo, ele é criativo em todas as áreas. É. Ele só, às vezes, focou em uma e foi pra lá. Isso. Mas se ele se empenhar em desenvolver aquilo ali, ele consegue. Pode que independente de qual Exatamente. seja a parada que ele tá fazendo, Exatamente. o cara criativo ele vai desenrolar de algum jeito. Vídeo, foto, design, ilustração, Muito bom. produção musical. Acho que... Perfeito. Porque eu tenho pra mim que o criativo, ele nasce. É tipo um chip que... Deus coloca ali, né? É. E a Emaús, irmão, você tava falando como que ela atua de forma efetiva e direta na questão missionária e tal. Em 2015, quando a gente começou, eu tava vindo de um processo que eu montei um estúdio de design gráfico por conta própria, onde eu queria fazer um monte de coisa que Deus não queria que eu fizesse. Capa de disco pros outros, clipe, foto, cartaz. Mano, todos esses bagulho, sabe? Voltado para essa história de comunicação. E Deus falava, não é isso, não é isso. Tanto é que eu demorei para entender. Eu só fui entender depois que eu quebrei, tipo, devendo 20 mil umas 3 vezes pro Itaú. Na última vez era setembro de 2015. Tem essa história detalhada em algum podcast aí pelo YouTube aí, se colocar aí Tom do Emaús, você vai achar um monte. Aí, em 2015, setembro, quando eu sento na mesa do lado da minha esposa e falo, olha, eu vou voltar pro mercado, vou voltar a ser diretor de arte em agência, porque nós está quebrado, não tem mais o que fazer. E nessa época eu já tinha um pequeno estoque do Emaús, o Emaús já tinha umas 1000 pessoas, e eu falo, Deus, o que eu faço? E ele sempre na mesma resposta, foca no Emaús. Eu tenho pra mim assim, se eu tivesse entendido que eu não preciso entender para obedecer, eu já teria galgado alguns degraus em Deus, no reino, muito mais tempo. Pô, Tom, isso é muito forte, mano. Você não precisa entender, você só precisa obedecer, mano. Às vezes a gente quer entender demais e obedece de menos, né? Esquece, não tem como.
Quando você recebe uma ordem direta, por exemplo, você tem um chefe, você recebeu uma ordem direta dele, você não tem que ficar questionando, porque, mano, se você questiona muito, você não realiza. Ah, então você tem que obedecer a Deus cegamente? Sim, cegamente. Porque quando você arranca teus olhos, você não tá vendo com os teus, você tá vendo com os olhos dele. E é ele que tá vendo por você. Isso é obedecer a Deus. Quando você não enxerga, quando você tampa os seus ouvidos pro mundo, quando você entender isso, os olhos dele viram os teus olhos. Os ouvidos dele viram os teus ouvidos. Você ajusta a sua frequência de alma, de mente, de espírito com ele. E aí você consegue fluir. E aí você consegue perceber que, mano, como que você consegue fazer aquelas jaquetas malucas lá? Que você anda todo sujo de tinta. Não sei, cara. Só tá aí, ó. Quer comprar a sua? Compra aí já e já leva. É, tem aqui na descrição, galera. Você tá entendendo? Então, assim... Ah, Tom, e você passa por problemas de desobediência? Lógico. Tem vezes que eu não quero saber de obedecer a Deus, não. Tem vezes que eu quero criar meus próprios caminhos. E o que acontece? Eu volto sempre 10, 20, 30 casinhas. Em vez de eu avançar, eu regredi. É isso. E você, irmãozão, você falou que essa parada do audiovisual nasceu dentro de uma situação de missão, né? Queria que você falasse um pouquinho Dentro do disso pra campo mim, não sabia missionário. dessa, mano. Quando eu falo que eu virei produtor audiovisual por necessidade, não foi pra minha necessidade. Aham. Pela necessidade que eu enxerguei no campo missionário. Então, em 2019, eu tinha acabado de terminar a escola, eu tava ali naquela fase que acho que todo jovem adolescente passa, né? Que você tá ali meio confuso, o que você vai fazer da vida, você vai pra faculdade, você vai servir na igreja, você vai, sei lá, abrir uma empresa, ninguém sabe. E aí eu me vi com a oportunidade de ir pro campo missionário, né, nessa época. E eu agarrei aquilo com tudo que eu tinha e falei, não, é isso. Eu vou, pelo menos, se não for exatamente isso que Deus tem pra minha vida, eu tenho certeza de que lá Ele vai me mostrar. E quando eu vi essa oportunidade, que é, assim, eu sou muito grato pela oportunidade que eu tive, né? Pelo que os meus pais me deram, pelo que a minha igreja me deu, pelo que os missionários me ensinaram e me colocaram nesse caminho. Porque essa oportunidade mudou minha vida, cara. Eu agarrei aquilo com tudo e no meio do campo missionário eu comecei a perceber algumas coisas. Eu olhava missionários que estavam trabalhando muito, estavam fazendo uns projetos muito legais e estavam dando a vida com pouco recurso para fazer alguma coisa por aquela população. E do outro lado eu olhava muita gente no Brasil com dinheiro, querendo ajudar a obra missionária. Só que confuso com muita coisa, cara. A gente vê que a igreja brasileira, infelizmente, algumas pessoas usam a causa missionária, às vezes, para levantar recursos que nem chega nos caras. Às vezes as pessoas... eu vi algumas igrejas brasileiras muito feridas com essa causa missionária, porque não tinha contato direto com os missionários. O pessoal usava foto, vídeo de qualquer um para levantar a oferta de qualquer jeito. Assim, eu já vi, inclusive, dos missionários que eu ajudava lá no Camboja e no Nepal, na Ásia, gente levantando oferta com foto deles, com coisa deles, falando que ia ajudar eles e nunca chegou, cara. Meu Deus, irmão, que loucura. E ali eu vi uma oportunidade do seguinte, mano. Esses caras não têm uma comunicação boa com a galera que quer ajudar missões. Eles estão sofrendo pra fazer com pouco recurso. E não tem comunicação. Eles escreviam carta, escreviam e-mail, mas era tudo meio assim, eles não conseguiam mostrar o que eles estavam fazendo. E na época eu olhei assim, eu falei, cara, qual é o jeito mais simples, comunicativo de chegar? A gente tá fazendo isso, vídeo. Boa. Eu falei, cara, eu era designer, ilustrador na época, né? Eu falei, cara, essas habilidades aqui, elas valem muito pouco. Elas são muito pouco efetivas. O que eu posso fazer que vai ser efetivo e criativo? Vídeo. O que eu falei? A gente tem umas câmeras aqui, que eles ganharam de oferta, vamos pegar isso aqui e vamos produzir com o que a gente tem. Cara, que loucura, irmão. Comecei a editar vídeo tudo errado, assim, nossa, com o que eu tinha, com o que eu podia, tava indo pelo caminho mais difícil, nem sabia, tava, assim, tropeçando, mas assim, entregando. Processo, né? Processo, cara. Assim, comecei com o que eu tinha, do jeito que dava e fui indo. Cara, o resultado daquilo me trouxe uma paixão por aquilo, cara. Que lindo, irmão. Que eu não vou esquecer nunca, mano.
Mano, que lindo. Porque, cara, você via pessoas que queriam ajudar e tinham recurso, e pessoas que precisavam de ajuda, Mas não tinha como mas não tinha como comunicar. ajudar. E aí você via aquela lacuna, né? Precisava ser preenchida. Quem vai fazer a ponte entre os dois? Cara, Falei, mano, mano, olha a importância É isso, disso, mano. mano. Vocês estão entendendo, gente? O que o Luiz tá falando, tem alguém com recurso e tem alguém com necessidade. Quem tem recurso não tá conseguindo enxergar a necessidade de quem tá aqui, e quem tá com a necessidade não tá conseguindo passar essa necessidade. E esse espaço aqui do meio, como o Luiz disse, essa lacuna aqui, foi preenchido por quê? Por alguém que tinha uma chama no coração de alguma forma ajudar. Então, cara, olha quão profundo olha o quão incrível é essa parada do audiovisual, da criatividade, porque, querendo ou não, ainda por mais que você for pro lado de filmar e fazer o áudio, teve que ter a criatividade. Opa, Sim. peraí, eu preciso criar uma parada pra poder colar esse vídeo, vamos lá. na real, no começo e no final ele é simples. O caminho que você precisa da criatividade, porque você precisa resolver alguns problemas ali no meio, né? No meio, né, mano? Pode É no crer. meio. Porque assim, ó, o ponto A e o ponto B, que é o seguinte, precisamos de um vídeo até o ponto B, que é temos um vídeo, você tem uma trajetória ali no meio, que a criatividade ela vai ser uma ferramenta pra você chegar até lá. Então você vai chegar em problema tipo assim, pô, a gente precisa gravar ele falando. Beleza, mas só ele falando não é o suficiente, precisa gravar aquilo acontecendo. Precisa gravar as aulas acontecendo, a ajuda chegando, as pessoas comendo, as vilas para as pessoas entenderem a realidade daquele local, porque muitas vezes o brasileiro aqui ele só imagina, né? A gente precisa mostrar o que tá acontecendo lá. E aí, eu lembro que os missionários que eu tava ajudando na época, eles tinham uma viagem muito importante. Isso no fim da minha jornada lá, né? Uma viagem muito importante pra América, pros Estados Unidos. Que eles iam passar por lá, visitar algumas igrejas que eram parceiras deles. E eles precisavam mostrar alguma coisa para aquelas igrejas do que estava sendo feito, né? Que as igrejas estavam ajudando eles há muito tempo. Eles escreviam e-mail, mandavam carta, mas nada disso era tão efetivo para trazer aquelas pessoas para a realidade. E, cara, o testemunho é que os vídeos, as coisas que a gente se dedicou para produzir ali, que a criatividade teve que ser foi o motor daquilo que a gente precisava fazer. Aquilo trouxe resultado que conectou as pessoas da América com as pessoas do Sudeste Asiático, sabe? Que louco, Isso mano. pra mim foi Incrível. fora do comum. E assim, irmão, pra gente poder encaminhar pro final e eu voltar pro Tomzão, você falou uma parada pra mim uma vez sobre a parada de eternalizar, né? Através do vídeo Sim, e do sim. áudio. Eu queria que você falasse essa parada, mano, pra gente deixar isso aqui gravado. Cara, eu acredito que o audiovisual, principalmente na área que a gente grava e edita eventos, a gente encapsula, né? Às vezes uma sessão do evento que ali tem 3, 4 horas, a gente coloca dentro de 1 minuto e meio, né? Pra pessoa consumir aquele conteúdo. A gente tá eternizando um momento ali que foi feito pra durar 3, 4 horas, a gente tá ali deixando na mão do cliente pra que ele dure o tempo que ele quiser. Então, por exemplo, eu vejo... Evento é um mercado muito caro, não sei se vocês sabem, mas assim, o mercado de eventos a galera gasta muito com estrutura, com tela, com iluminação, com Sim, muito caro. cadeira, segurança. Mano, Muito caro, é muito caro. só a parte logística do evento É uma pancada. Cara, você vai gastar tudo aquilo para um evento durar 2 horas, cara. Entendi. Se você tem o que foi falado, o que foi pregado, o que foi cantado naquilo ali gravado, mano, você tem aquilo pra sempre. Eterno, né, irmão? O evento ele é muito caro pra ele durar só 2 horas, cara. Você botou ali 120, 150 mil em 2 horas. Meu Deus. Porque é real, né? Tem gente que investe toda essa grana, mas passou, acabou e não tem... Poxa, se você quisesse visitar e se lembrar do que foi falado, do que foi ministrado, Exatamente. do que aconteceu... É que assim, a gente também a gente não pode diminuir o evento também, né? Porque Não. o impacto daquele marca pra evento, sempre. ele vai mudar a vida de pessoas que vão mudar a vida de pessoas e a gente nem sabe aonde o impacto daquele evento vai chegar. Sim. Mas é o seguinte, ele vai transformar só as pessoas que estavam ali dentro daquele auditório naquela única vez? Ou ele pode continuar transformando a vida de pessoas depois? Poxa, isso aqui, irmão, daqui 10, 20, 30 anos, alguém pode clicar aqui e falar, mas deixa eu ver o que é essa parada aqui. A internet e clica e fica, e, poxa, é muito doido isso, é né? quase eterna, né, a internet? E aí, Tonzão, pra nós encaminharmos pro final, o que você pode dizer diante de tudo isso que nós conversamos aqui? Fica à vontade. Cara, o que eu tô vendo é uma oportunidade.
O que acontece? A tua paixão, o teu propósito é a missão. Não é o evento. Exatamente. Exatamente. Eu acho que sendo bem sincero com você, você tem condições de ser um hub missionário. De você não estar aqui. Nem estar aqui do meu lado agora. De você estar num lugar com, sei lá, com câmera, com microfone, documentar a história daquela vila que você foi, trazer isso para um momento de alguma igreja, de algum lugar, capturar esse recurso, pagar toda a sua operação logística, Pô, pagar desse mesmo recurso, você transformar isso em oferta para aquele lugar. pô, isso aí é legal. Como hein? se você fosse a ponte da história. Porque, tipo, para e pensa, o negócio missionário, Sim. ele é um microfone, é um fone de ouvido, é uma jaqueta, enfim, whatever, é qualquer coisa. Sim. É uma desculpa. A camiseta que o Emaús faz, a jaqueta, é uma desculpa. Não é o final, é o caminho, né? É o pra meio. pegar o dinheiro da pessoa, pagar essa operação, pegar esse dinheiro e enviar Colocar onde importa. pra pessoa que tá precisando. É isso, é isso. Camiseta é o meio, não é o final. O teu vídeo é o meio. É o meio. Mas eu acho, assim, sendo bem sincero pra você, que é como se eu visse linhas, sabe? Linhas de produção. Linhas de trabalho. Você pega uma linha, por exemplo, beleza, a Vertulo vai trabalhar documentando uma realidade dentro de Suzano que ninguém vê. Pô, legal, hein? De repente você foi lá, documentou aquilo, perguntou o que aquelas pessoas precisam, levou lá em algum determinado momento XYZ lá pra Mundial, tal, não sei o que. Pô, Bispão, tem um espaço que a gente pode falar sobre isso aqui? Legal, legal. Criar algum mecanismo de oferta, um chaveirinho, um cartaz, alguma coisa com um QR Code para Pix. Você pega esse recurso, paga o vídeo, paga todo mundo, pega esse recurso, não é da sobra. Sei lá, põe aí 30%, 40% desse recurso, desse faturamento, pega e em vez da pessoa morar num barraco de pau, você começa a melhorar o barraco dela por Transformar barraco realidades, né? de alvenaria. Pô, Então, caraca, mano. então assim, tudo que eu vejo uma oportunidade para transformar num negócio missionário, que é o que o crente, eu imagino que poderia fazer, transformar o seu negócio num negócio missionário. Porque não adianta, amanhã ou depois você vai ter dinheiro, beleza, minha conta tem lá 2 milhas, 3 milhas, tá, mas e aí, mano, o que eu fiz para mudar a vida das pessoas? Eu vou morrer, vai ter 3 milhas na minha conta que nem eu vou usar nessa vida. Meus filhos vão pegar esse dinheiro num ralô para pegar essa grana, vão queimar tudo. Infelizmente, né? Se não educar direito, vai fazer isso aí mesmo. Então todo negócio, ele precisa ser... Põe isso na sua cabeça, você também. Sim, tô pegando. O Metanoia, ele precisa ser um negócio missionário. Sim. Imagina você, eu já te falei isso, de você, de repente, vai pra um lugar, Emaús, banca tal, não sei o que e tal pra gente fazer, pô, agora? Devolve uma merreca pro Emaús, tal, dessa grana, põe na história, e você começa a fazer um movimento, Sim. utilizando o próprio corpo da igreja, o próprio recurso financeiro dentro da igreja, pra poder mudar a realidade das pessoas, que ele falou. Sim, é isso, é isso. E muito disso que nós estamos fazendo aqui hoje, de sair lá da Zona Leste de São Paulo e vir aqui pro litoral, é reflexo das nossas conversas, né? É. De mover, de estar, de poxa, fazer algo diferente. Isso aqui é algo diferente, é algo revolucionário, que não é em todo lugar que você vê, mas nós queremos sim fazer mais isso. Mas a pergunta, mano, para nós finalizarmos é: como o Tom vê a Coletiva Emaús daqui 5, 10 anos, mano? Cara, é uma pergunta que eu não tenho uma resposta. Vou ser bem sincero. Eu não sei. De verdade, eu não consigo, eu não tenho esse vislumbre.
Muita gente já falou internacionalização, loja e tal, que é um caminho natural que eu tô percorrendo. Entendi. Mas, tipo, 5, 10 anos, eu vou te ser sincero que eu gostaria de que acontecesse, mas não sei se é aquilo que eu visse, que eu tô vendo, tá ligado? Eu gostaria de ter uma equipe mais madura, de ter uma galera mais proativa, que não dependesse de mim pra fazer uma série de coisas. Eu gostaria de me ver mais livre pra criar produtos novos. Que a galera pegasse essa parada como um legado, né? Entendesse a Emaús como um legado. Mano, a Emaús é um legado e nós vamos dar continuidade. Poxa, que o Tom viva aí 50, 70 anos, mas e quando o Tom se for, a Emaús seja um legado e tenha gente pra dar continuidade? Seria isso, Tom? Mais ou menos, mas eu não gostaria de ser o empresário da parada. Eu gostaria de ser muito mais o artista, sabe? Porque eu percebo que o meu ativo é a arte. Beleza, você desenrola, você vende, você troca ideia. A galera vem, tira foto, quer que eu explico a estampa. Eu adoro fazer isso, não é ruim fazer isso. Mas eu percebo que na minha mente eu preciso organizar uma linha de pensamento, porque é muita coisa acontecendo. E eu, querendo ou não, eu acabo me perdendo. Então eu gostaria de me ver numa parada mais que eu só criasse. Um laboratório de criação de várias coisas, de vídeo, de fotografia, de moda, de modelo, de trocar ideia com as pessoas, de ver, de entender, de pegar a criançada e pôr eles pra pintar, pra eles desenvolver produto com a gente, pra gerar renda pra dentro da casa deles. Legal. Não deixando a parte séria, mas eu gostaria de ter pessoas maduras caminhando com o Emaús de forma que nem você falou, que elas vão atuar numa etapa que eu até desenrolo, tranquilo. Então, se você for pra embalagem, você desenrola, gerar nota, desenrola, cuidar dos outros, desenrolo. Mas não é o que eu gostaria de fazer. Entendi. Então, daqui 10 anos, eu espero só desenvolvendo produto. Amém, mano. Glória a Deus. E indo pros eventos só pra dar um oi. Tá tudo certo aí, rapaziada? Maravilha. Fechou qualquer coisa, me dá um salve aí. Às vezes eu vou, faço uma média no evento e tal, dobro umas peças lá, tiro onda. Mas não, muito bom, não carregar a responsa de montar o evento. Acho que é isso então, galera. Luizão, tem mais alguma coisa pra acrescentar, mano, diante de tudo que nós conversamos aqui? Tem alguma coisa que você queira falar aí pra galera? Fica à vontade, mano. Só agradecer a oportunidade aqui, dizer que eu fui ministrado nesse podcast aqui, aprendi muita coisa. Tá maluco, Xará? Toda vez que eu converso com o Tom é uma metanoia. Não, Tom, esse podcast aqui é isso. Pode ser louco. Como é que é, Tom? O que ele faz lá? Papo de maluco? Papo de maluco. É isso, mano. Tem que voltar com o papo de maluco, mano. Papo de maluco. Não, mas é isso que eu tô te falando. Às vezes eu começo a fazer umas coisas e aí, vou fazendo, mano. Quando eu vou dar fé, mano, me enrolei em uma parte de bagulho que aí eu não deu, né, fazer coisa. Pô, então, eu rachava o bico, Tom. Vocês já viram o papo de maluco do Tom? Lá, ele tá saindo da academia, ele pega água, joga no corpo e fala, pega aí, papo de maluco. Eu vou voltar. Mas eu queria só dar um recado final. Cara, você tem uma genialidade fora do comum. Precisa filtrar, ver pra onde você tá indo e conta comigo. Você mora no meu coração e não paga aluguel. Marcelo é outro também, outro xarope que mora no meu coração e não paga aluguel. Eu te amo, cara. Vocês tudo. Eu vou falar pra você, assim, um recado final. Corta aí, hein? Essa aí pra chamar, hein? Não põe a mão naquilo que você não dá conta de fazer. Mas se você pôs a mão, não olha pra trás. Porque quem deu a visão tá te dando provisão pra você continuar. Aí, ó. Então adore os problemas que você tem, agradeça-os pelo que você tem, dê conta deles todos, não enterre os talentos ou os problemas que você pegou, mas multiplique. Se cerque de pessoas que vão te ajudar a multiplicar. Entre numa frequência de pessoas que vão te impulsionar. Para no final de tudo você fazer uma única coisa. O propósito de Deus realizar. Só isso.
Muito bom. Pra complementar o que o Tom disse, cara, é algo que eu ministrei na igreja esses dias. Se tiver algo que você se glorie nas fraquezas. Porque é o que Paulo diz, né? E as pessoas podem olhar, poxa, Paulo se gloriava nas fraquezas, mas que sentido que faz isso? Quando você se gloria na sua fraqueza, isso é um sinal de que você está observando ela. Você está olhando para elas. E uma vez que você está olhando para suas fraquezas, é muito mais fácil de você ser transformado, de você ser renovado, de você se tornar cada vez uma pessoa melhor. Então Paulo diz, mano, eu me glorio nas minhas fraquezas. É isso, né, então? É você amar o processo, é você entender. É isso aí. Poxa, é minha dificuldade, é minhas aflições, mas eu vou vencer tudo isso em nome de Jesus. É isso, galera! Luizão e Tomzão do Emaús. Valeu! Valeu, galera. É isso. Gente, agora eu quero falar um pouquinho pra vocês aqui do Colégio Cristão Kairos. Você que, poxa, tá aí pensando aonde matricular o seu filho, numa escola de qualidade, que tem um ensino maravilhoso e ainda baseado na palavra de Deus, você precisa conhecer o Colégio Cristão Kairos. Cara, aqui na descrição também vai estar o link para você entrar direto no Instagram, para você conhecer um pouquinho mais do trabalho que eles têm desenvolvidos com as crianças. Eles têm ensino médio, eles têm ensino fundamental, enfim, você consegue, clicando aqui nesse link, entrar em contato direto com a escola, falar que veio pela Metanoia Podcast, a galera vai te dar um desconto muito incrível, vai te dar um desconto muito bacana, você não pode perder essa oportunidade. Faz esse esforço e eu tenho certeza que você não vai se arrepender de fazer esse investimento. Também quero falar para vocês da Jean Store, que é a loja do meu amigo, do meu irmão Jean. Você que tá procurando aí aparelhos eletrônicos, você encontra na Jean Store. Tá com aquele iPhone que, poxa, já passou, quer trocar por um novo? O Jean aceita o seu iPhone usado e te vende um novo, você paga a diferença, 3 meses de garantia, preço baixo. Se você falar que foi pelo Metanoia Podcast, você ganha um fone Bluetooth de brinde na faixa. Tá ruim, meus amigos? Tá precisando de relógio? Tá precisando do quê? Corre na Jean Store, que tem tudo lá pra você, tá certo? Meus amigos, e agora pra finalizar esse último dia de conferência, cara, 6 dias extraordinários nós vivemos aqui. Eu tô com ele, Brunão, o brabo. E aí, meu irmão? Salve, tudo bem? Maravilha, graças Bom a Deus. demais, feliz de estar aqui com vocês. Brunão, que já não tá tão Brunão assim, né, pai? Agora tá Eu tô... físico atlético. Aqui tem o registro, marcas e patentes lá de Brunão Morada, né? A gente tá tentando registrar agora Bruninho Kitnet. A gente tá tentando ir assim. Menos 33 quilos por enquanto. Tô indo pra cima. Bruninho Kitnet, eu não sei. Eu vi uma página, não sei se você chegou a ver no Instagram, acho que você curtiu. O cara colocou assim, depois de partir pro lado atlético, Brunão deixa de ser Brunão Morada e vira Brunão AP. Brunão Apartamento. E a galera tava como te marcando e Cara, eu vi, pior que eu demorei pra entender, cara. Eu sou rápido de piada, mas eu fiquei AP, velho. AP, por que AP? Porque AP no gospel é apóstolo, né? Tal, eu fiquei assim, aí que eu... de apartamento tal, menor e tal. Mano, e como é que foi essa parada? Tipo, você acordou um dia e falou, mano, preciso cuidar mais da saúde, preciso emagrecer, teve alguma complicação? Como é que foi essa parada, irmão? Cara, eu nunca encanei de... Na verdade, assim, na somatória da minha vida, eu tenho muito mais tempo magro do que gordo. Eu comecei, infelizmente, ali a engordar oficialmente, eu acho que com os meus 22, 24 anos de idade, que eu comecei a ganhar bastante peso e tal. E, cara, eu tava até falando com a minha esposa, né? Falei, eu tô cuidando, tô zelando por tudo, mas o drive tá tudo ali ainda. Falei pra ela, Miriam, a gente começa a ver lugares pra gente passear com a família e tirar férias. Minha primeira pesquisa é quais são os melhores restaurantes. Do restaurante, qual é o melhor prato. Então, tipo assim, eu falei, Miriam, ele tá todo ali ainda. Tá tudo ali ainda, né, mano? E pode se controlar, né? O Fernandinho que habita em mim tá ali ainda. Pô, que mancada, mano. Esse cara é muito gastão, velho. Cara, mas assim... E aí foi... Até acho que a março desse ano, 24, né? Eu tinha ido, acho que a 3ª vez para os Estados Unidos, 3ª ou 4ª, não lembro. E aí, cara, eu tinha que ter emagrecido por uma cirurgia que eu iria fazer. E ao invés de eu emagrecer, eu engordei pra caraca, assim. Nossa, irmão. E eu fiquei, não, mas eu ali, quando eu voltei de lá, assim, eu pesei na balança, eu vi que eu tinha chegado num peso que eu nunca tinha chegado na minha vida. E aí foi aquele plim, assim, precisava daquele plim. Eu falei, cara, quer saber? Aí na mesma 2 semanas depois que eu tava com esse
O Luciano Subirá foi na nossa igreja. Ixi, E o tio Lu traiu um movimento bonito, não, né? ele daqui a pouco fez todo. Ele o Marcelo traiu o Marques movimento. Marcelo Marques tá fazendo corrida, cara. Tá virando atleta, mano. Cara, mas é legal porque o Luciano, quando ele vai com o seminário de saúde do corpo, ele diz pra mim que ele começa quebrando gelo, né? O pessoal falou, gente, esses dias um amigo falou, Luciano, você traiu o movimento, tá. E todo mundo ri. E fui eu. Ele falou, cara, é você que me disse isso um tempo atrás e tal. Cara, mas e foi os bastidores, né? Eu saí da Palavra de Subirá. Eu literalmente saí de lá e fui direto pro McDonald's. Passei no drive. Mano. Peguei meu último combo. Eu fui me despedir. Eu já tinha me despedido dos meus pais, agora faltava me despedir do Big Mac. Tu foi comer. Agora Eu parou. só não fiz a canção ainda, porque eu acho que direitos autorais, com o nome com a marca. Quando você colocar McDonald's, você... Mas foi essa parte engraçada, não contei pra ninguém. Eu saí do Saúde do Corpo e fui no Mac. E lembra do testemunho do Rodolfo Abrantes, falando do último baseado que ele fumou na vida? Sim, eu lembro. Ele tava se convertendo pô. e ele falou, Não, cara, vai ser meu último. acabou. Nossa, é o último. Nossa, é meu último. É meu último. É meu último. É o meu último. É o meu último. Eu fui nessa cabeça assim, cara. Eu falei, quer saber? Deixa eu despedir desse negócio aí. Fui, me falei, nunca mais. Aí dali eu falei, cara, eu vou. Comecei, tô indo pra cima. Ô, irmão, mas quão importante é, né, Bruno? Assim, até eu não sei, né? Pelo menos eu não vi Cara, você mas falando assim, muito sobre eu tava isso. com exames, tinha feito exames, tinha chegado aos resultados absurdos, assim. Tava, cara, pré-diabético, gordura no fígado, indo pra hepatite nível 3, colesterol, triglicérides, pressão alta, Meu tava Deus, tudo. mano. Cara, em 4 meses eu vim com muita radicalidade, assim. Os exames recentes que eu fiz praticamente tinha zerado todas essas coisas, só uma delas que ficou, que a gente ainda tá aí cuidando, investigando, tratando e tudo mais. O próprio Luciano Subirá, ele fala, né, que Deus deu... Ele fala de uma história, né, que Deus nos dá uma mensagem e um cavalo, né? Exato. Às vezes a gente mata o cavalo, a mensagem continua, mas o cavalo morre, né, meu irmão? Pela negligência do cuidado. Foi né? a fase de um avivalista que morreu muito cedo. E antes, as últimas palavras desse avivalista, que eu não lembro o nome dele agora, foram essas, né? Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo, já não posso mais levar a mensagem. E o quanto isso tem ajudado, irmão? Quanto isso tem impactado, influenciado no seu ministério, nas questões das viagens? Como é que você tem se sentido diante disso, irmão? Quais os benefícios, né? É a pergunta que todo mundo faz. Bruno, você tá muito mais disposto? Eu falo, cara, não tô. Porque eu cortei muito carbo da minha vida, assim. Eu cortei a alegria, né? E dizem que tudo que é muito bom na vida ou é pecado ou é carboidrato. É verdade, mano. Ou te engorda ou te arranca a santidade. Mas assim, pela questão de eu estar fazendo bastante mais proteína e salada e tal, e passar a maior parte da minha semana sem carbo, cortei açúcar, cortei um monte de coisa. Agora, nessa última uma semana, que eu, tipo assim, falei, cara, deixa eu... Até minha banda olhou pra mim ali agora, falou assim, mano, você tá mais corado, mais sorridente. Eu falei, eu tô comendo carbo de novo. Tô comendo carboidrato, Mas eu falei assim, os caras, falei, mas eu vou cortar de novo, até chegar onde eu quero e tal. Mas assim, eu fui fazendo na raça, sem acompanhamento, não é a minha recomendação. Agora eu tô indo atrás de fazer tudo certinho, fazer uma dieta muito bom, irmão. do jeito certo. Mas cara, várias coisas, né, cara? É uma parada extremamente espiritual, a gente não liga, a gente espiritualiza demais da tricotomia só a alma e o espírito, e não espiritualiza a carne, né? E longe de mim querer dar todos os exemplos, que o Luciano tem feito isso com muita maestria, né? Mas não tem como, né, cara? O pecado entrou na terra por causa de um alimento. Esaú vendeu a herança dele, praticamente trocou a bênção dele por causa de alimento. Então, Jesus, a gente participa do corpo dele através de um alimento. Então, cara, e quando fala, cara, façais tudo, quer comais, quer bebais, façais tudo pra glória. Eu vi que, cara, algumas coisas não condiziam. Chega todo momento, né? Eu sempre falo que o profeta Elias, um dia, eu não tô falando mal de Elias, né? Mas é um fato específico. O profeta Elias, um dia, ele entra dentro da casa de uma mulher e fala, não tenha medo. Só que 2 capítulos depois, a Bíblia diz, Elias teve medo. E foi parar dentro de uma caverna, teve a maior crise do ministério da vida dele. Meu Deus. Então, tipo assim, isso mostra uma grande lição pra gente, como a gente tem facilidade de anunciar algumas coisas para as pessoas que uma hora vai bater na nossa porta. Então, assim como anos atrás, a nossa guerra foi com a pirataria. Muito.
muitos anos atrás. Não, a minha pessoal foi. Eu baixava muito filme, eu baixava muita música. Não tinha um streaming. Sim. Eu morava muito no interior, tudo era muito caro. Mas, cara, azar, as desculpas que eu queria dar pra isso. Chegou uma hora que os nossos aplicativos que O próprio rodava... celular, né? Não, os aplicativos que a gente rodava as nossas músicas, as tracks da banda, as coisas pra funcionar, as coisas na estrada, era tudo. Eu lembro que eu cheguei um dia assim, eu não sei se eu tô com o celular aqui, tô. Foi pra outro lado, e esse é o meu puro TDAH de dar uma volta pra chegar onde eu quero. Mas eu vou achar aqui, ó. Muito bom, Quer fica à ver? vontade, irmão. Eu acho que tá salvo aqui. Ó, tá valendo hoje de novo. Pirataria, cara. Olha aí. 4 versículos que o Senhor falou comigo. Não tá salvo a data aqui, porque, pra você ter uma ideia, a última data que tá aqui é 19, mas esse rolê é de muito antes. Eu devo ter mexido em alguma coisa aqui e tal. Mas, tipo assim, Jeremias 22:13. Eu lembro que eu cheguei no Fê e falei assim, Fê, o que dos nossos programas aqui da banda, cara, eu acho que isso aí foi 2014, 15. O que da banda aí, programa é pirata, é craqueado? Ele falou, cara, tudo. Eu falei, como assim? Eu falei, tudo. E eu tô falando de uma época que as maiores ofertas que a gente recebia como ministério, com um ministério grande, indo ministrar, era R$500. Meu Deus, pra Então, tipo dividir assim, pra galera, Pra custo. tudo. Não, a sensação térmica era de um pingo na chapa. E aí vinha pra dividir com vários pais de família. Então, legal, né? A gente caminhava sempre ali com oferta de coração e tal. Aham. Foi uma época que a gente acabou descobrindo que, infelizmente, muita gente tinha um coração ruim e o restante não tinha coração. E a gente continuou caminhando assim até hoje, glória a Deus. Mas assim, e eu falou por quê? Eu falei, cara, porque Jeremias 22:13, Jesus tá me falando que eu tô aprendendo aqui com a palavra que fala que ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário. Meu Deus. Salmo 101:7. Não há de ficar em minha casa aquele que usa de fraude, aquele que profere de mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Malaquias 3:5. Achegar-me-ei a vós, outros, para juízo, serei testemunha veloz contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro. Abacuque 2:9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Meu Deus. Eu falei, cara, que louco. então ali eu falei, Fê, a gente precisa fazer as coisas certas. Ele, cara, mas não tem como, a gente não tem dinheiro pra isso. E não tem nem nada pra vender, pra tal. E eu falei, cara, Fê, não tá condizendo que a gente tá indo nos lugares, erguer um altar de adoração em espírito e em verdade. O espírito tá certo, mas a verdade é tudo pirateado. Nossa. Como é que a adoração como é que uma equipe de adoração tá indo adorar em espírito, mas os aplicativos, os programas, os softwares não são de verdade? Ele falou, cara, e agora? Eu falei, Fê, não sei, cara. O Senhor conhece nosso coração. Estamos sendo confrontados diretamente por Ele nisso. Não li um livro, não assisti um vídeo, não assisti um culto. Foi tempo com Deus, buscando instrução na Escritura, e eu sinto, Jesus, que tem muita coisa que Ele quer romper na gente, mas Ele não rompe porque a gente tá quebrando um princípio aqui. Meu Deus. E aí, cara, a gente pega uma história legal pra conectar aqui com Judá, né? Judá, filho de Jacó, ele tinha 3 filhos, Onã e o outro eu não lembro o nome. E um deles era casado com uma grega, Tamar, linda, bonita, e ele desagradou o coração de Deus e Deus o matou. Ela foi dada em casamento pro filho do meio. E ele se deitava com a sua cunhada, que agora era esposa, mas ele não queria dar sequência na geração do irmão. Então a Bíblia diz que ele tinha relação com ela e ele ejaculava ao chão. E isso desagradou. Infelizmente tem muita gente que vive assim, porque ele quer o prazer com a noiva, mas não quer gerar filhos. Não quer gerar fruto, não quer ter responsabilidade. E aí Deus o tirou. E aí ela ficou para ser dada pro filho mais novo, só que ele era muito novo, não tinha idade. E ela queria ser mãe. E um dia ela se coloca como uma prostituta no meio do caminho de uma cidade. Judá tinha perdido a sua esposa e ele voltou a tosquear ovelhas. E aí tem gente que só volta a cuidar de ovelha quando perde alguma coisa muito importante. E aí vai muita lição. Mas a coisa mais interessante é que quando ele passa na frente de uma cidade, ele vê uma prostituta que tá com o rosto tampado e ele fala, quanto que é o programa? E ela fala, uma cabra.
Acho que era só uma cabra, uma ovelha. Aí ele falou assim, eu não tenho isso aqui agora, mas... Ela falou assim, então me deixe garantias. Me deixe seu anel, me deixe seu cajado, me deixe seu cinto. E aí no outro dia você traz a ovelha e eu devolvo as coisas. E ele se deitou com a própria nora sem saber o que era. Quando ele mandou o servo ir levar o pagamento e pegar os pertences dele, as pessoas falaram que nunca teve prostituta na entrada daquela cidade. 3 meses depois, a Bíblia diz que ouviu-se um grito. Judá, sua nora está grávida, se deitou como uma prostituta. E ele fala, arranque-a para fora e vamos apedrejá-la. E ela diz, mas Senhor, antes de me apedrejar, veja os pertences do homem que me possuiu. E ela mostrou para ele o anel, o cajado e o cinto. Meu Deus. Uma tradução do anel e cajado cinto ali pra gente era: o que ele negociou por causa de um programa? O que ele negociou por causa de uma... A Tamar é uma prostituta circunstancial que vai bater na porta de todo cristão. Para alguns pode ser uma mulher física, mas para outros são situações que vão querer fazer com que todo cristão negocie o seu anel, que é a sua identidade, o seu cajado, que é a autoridade, e o seu cinto, que em Efésios 6 vai dizer que o cinto é da verdade. Meu Deus. Ou seja, sem perceber, a gente tem negociado a nossa identidade, a nossa autoridade e a nossa verdade. E nas mínimas coisas. Onde eu negocio minha identidade? Cara, toda vez que eu tenho algumas crisezinhas de fé, eu esqueço quem é meu pai. Pesado, irmão. Eu fico perdido no meu caminho, sendo que eu falo, cara, peraí. A gente negocia a identidade de várias formas. Como é que eu negocio a autoridade? A mais rasa de todas? Nossa, que dor de cabeça. Se a sua primeira fala é, eu acho que eu tenho um remédio aqui, ao invés de impor as mãos e curar, Meu Deus. você está negociando a autoridade que foi dada. Meu Deus. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas a gente prefere ver no Google qual que é o melhor remédio para aquela pessoa. Até um amigo, né, Brunão? Você tá aqui e o cara fala, mano, eu tô com uma dor de cabeça. Exato, Pô, não, mano, é no tem dia a um dia. remedinho aqui e tal Exato. pra você. Porque eu quero o seu bem. Eu quero o seu bem. Só que nesse bem, sem perceber, eu estou negociando a autoridade que Deus me deu, cara. Muito forte. E aí é onde eu negocio a minha verdade, cara, em tudo. A começar nisso aqui. A começar com o gato net ali. A começar com o jeitinho brasileiro de ter e adquirir as coisas. E a começar com a historinha que a gente aumenta, a roda de que tá engraçada e eu acabo contando uma história que nunca existiu pra poder agradar as pessoas. Uma mentirinha tão basiquinha de... Você já tá vindo? Cara, eu não saí ainda. Mas não, já tô no caminho, mas eu tô ali ainda. Eu tô terminando de pôr o tênis. Então, é muito sorrateiro. Então, a Tamara, ela bate na porta do cristão, assim, toda semana, ou todo dia, ou várias vezes ao dia. Então, cara, um dia, meu confronto todo com o Senhor foi para isso. Para alinhar a nossa identidade, a nossa verdade, a nossa autoridade. Com isso, a gente deixou que isso tocasse todas as nossas coisas, e os nossos softwares, os nossos programas e os nossos Cara, isso. que incrível, irmão. Anos depois, quando eu acho que tá tudo alinhado, aí eu vou olhar e falo, cara, eu tenho uma vida com Deus legal, eu tenho isso, mas tudo isso não tá... Eu consigo hoje ter uma boa equipe, um bom coração, bons equipamentos para eu poder honrar o Senhor com tudo que eu tenho. Com tudo mesmo. Mas com tudo do meu espírito, da minha alma, do meu corpo, não. Meu Deus. E aí uma frase que pegou esses dias que eu não sei quem foi o dono dela, mas ela bateu em mim no início do ano. Que foi, cara, todo pai... Você é pai? Sim, tem uma Cara, irmãzinha de 8 anos. Quando meus filhos nasceram, unanimamente, sim, eles têm uma diferença de idade de 10 anos. Mas tanto um quanto o outro, quando eu vi pela primeira vez, o mesmo sentimento bateu. De foi pela primeira vez ter olhado uma pessoa que eu morreria por ela sem nem pensar. Exato. Só que aí eu vi alguém falando isso em algum lugar, não sei quem é o dono disso. Mas foi, cara, você morreria pelos seus filhos? Sim, mas você viveria por eles? Porque o seu estilo de vida está morrendo. E não é por eles. É por causa da sua própria paixão, por causa da sua própria gula, por causa dos seus próprios olhos, sua própria falta de controle, de domínio, de governo e tudo isso. Cara, e é um caminho. Estava conversando ali em cima agora com a banda, assim. Falei, gente, eu vou ter que comer o carbo essa semana, eu tô vendo como tá tudo ali ainda. Meu batera também, que emagreceu 25 quilos, eu acho. E ele foi um processo de 2 anos, né? Eu perdi 33 em 4 meses. Meu Deus. Aí ele ficou, cara, Brunão, tá ali, velho. A gente tem que cuidar, tá ali. Tá ali, mano. Tá ali. Tá ali, cara, cuida mesmo. Vai ser, Brunão, vai ser o resto da vida essa luta, mano. Então,
Cara, eu não fiz alarde disso, eu não fiz um Reels falando sobre isso, eu não fiz um Stories falando sobre Eu não vi isso. você comentando muito sobre isso mesmo, mano. Tipo assim, parece que eu vi você em algum lugar, tal, você tava aqui, daqui a pouco quando eu vi um outro vídeo do Bruno, eu falei, cara, o Brunão, velho. Mas, mesmo eu não falando sobre isso, eu acho que tá sendo oficialmente o primeiro lugar que eu tô falando alguma coisa. Tem muita gente me chamando no direct e falando, cara, você tá me inspirando a emagrecer, cara, você tá. E eu tava falando com os meninos da banda esses tempos atrás, num discipulado geral, assim. Eu não lembro o versículo agora, eu não lembro se era Mateus 14, o que era. Eu falei assim, gente, a Bíblia diz assim, Jesus, virando para os seus seguidores, disse. Eu falei, gente, todo mundo tá aqui nessa sala atrás aqui, tem uma rede social. E pode ser de 10 a 10 milhões. Todo mundo aqui tem um grupo de pessoas que são seus seguidores na rede social. Eu falei assim, galera, falou, gente, Jesus virou para os seus seguidores e disse, cara, hoje, beleza, nós não temos discípulos como Jesus teve, de serem nômades, de abandonarem a vida dele, mas na nossa linguagem contemporânea, tem pessoas que estão seguindo cada um nas redes. Vocês estão virando para eles, estão dizendo o quê? O que a gente está falando? A gente está influenciando como as pessoas, a gente faz... Então, cara, é esse caminho, e até o grande dia do Senhor, a gente vai ser aí aperfeiçoado e confrontado e alinhado para poder viver uma coisa incrível aí, em nome de Jesus. Irmão, e tipo assim, não é só, por exemplo, a galera já tem você como uma referência musical, como homem de Deus, tal, com a banda, tudo, mas, poxa, tudo que a gente faz de alguma forma tem uma influência sobre as pessoas, né? Tem uma mudança de comportamento, de alimentação, isso influencia. Mas, mano, sabe o que eu ia perguntar pra você? Eu vi ali você falando um pouquinho sobre oferta e, cara, uma das mensagens... Um dos caras que eu mais vejo falando sobre semeadura, sobre oferta, assim, de uma forma muito incrível, é você, mano. Eu acredito que muito por você viver. Acho que você viveu isso na prática, né, mano? Como é que é isso pra você, mano? Você gosta de falar sobre semeadura, sobre colheita? Como é que é essa parada, Brunão? Fala pra nós, mano. Cara, eu considero dinheiro algo extremamente espiritual. É muito espiritual. Eu considero realmente muito espiritual. E a gente vê que todo mundo que se perdeu pela falta ou pelo excesso. Pesado. E, cara, eu vivi muitas estações da minha vida. Eu vim de um estilo de vida de muita escassez. De ter muitas pessoas morando numa casa de 2, 3 cômodos. E aí minha mãe se casou com meu pai, eu tava perto dos 7, 8 anos de idade. Começamos a ver uma coisa melhor, daqui a pouco teve tempos difíceis, daqui a pouco teve tempos bons, daqui a pouco quando tava tudo na vaca gorda e legal, eu me casei, aí eu fui viver o meu período de... Cara, eu me casei e eu fui viver de favor com a minha esposa no fundo da casa de um pastor, São José do Rio Preto. Fiquei 4 anos a pé. E, cara, eu tinha uma veia empreendedora muito forte, mas eu gastava toda ela com as coisas dentro da igreja, com as visões dentro dos ministérios, era tudo ali. E, cara, não me importava e não me arrependo. Sim. Aprendi muito e continuo fazendo isso. Mas eu até vi esses dias um podcast, né? Mandei pra minha esposa. Falei, te lembra alguém? Ela falou, cara, é você. Eu falei assim, eu sempre fui o pobre Premium Plus. Como assim, mano? Aquele pobre que tem R$200 na conta, mas tá vendo uma casa na internet de 6 milhões e fala assim, não é tão caro. Nossa, essa é boa, não é tão caro. Não é tão caro. Acho que um dia, né? Tipo assim, então eu nunca limitei a minha visão pra minha condição. Então, tipo assim. Só que, porém, eu tinha o coração pleno no lugar e tal. E, cara, realmente, um dia eu ouvi do meu pastor, cara, a gente não vive de salário, a gente vive pelo poder da nossa semente. Aquilo explodiu meu coração. E um dia eu ouvi uma coisa do Dan Duque muito poderosa, que é assim, toda vez que você recebe uma informação, persiga essa informação que você vai encontrar a revelação. Quando você persegue uma revelação, você vai encontrar a aplicação. E quando você persegue a aplicação, você vai encontrar a transferência. Você vai estar apto para falar de uma coisa que não é uma teoria da vida de alguém, tá na prática da sua vida. E aí eu resolvi começar a semear, cara. E foi um caminho mesmo de entender que existia uma fila de pão e uma fila de sementes. Ele dá pão ao que come, semente ao que semeia, para que a gente possa aprender a ser generoso em qualquer ocasião. Eu me percebi, muitos anos atrás, um menino que retinha para sobreviver.
E não um homem que semeava e tinha prazer nisso. Então, para eu poder romper com essa mentalidade de escassez, cara, eu precisei usar de muita violência. E eu precisei falar, cara, eu já quase não tive nada por ser escasso na minha mentalidade. Talvez eu não tenha nada porque eu vou semear. E eu fui, cara, eu comecei a semear, cara. Tudo que você imaginar aí, talvez não tenha um item dessa terra que a gente possa conviver, assim, e ter no dia a dia que eu não semeei. Doeu, teve horas que foram prazerosas, teve horas que... Cara, e foi indo, cara. E chegou uma hora que, quando a gente foi perceber, a gente tava semeando todos os dias há muito tempo, assim, sei lá, já uns 2 anos semeando todos os dias. Maravilha. E falando, cara, eu acho que eu mais semeio do que colho. Mas não tinha a ver com isso, né? Tinha a ver com o cara sair o semeador a semear. Então eu tava falando de... Não era uma coisa que ele fazia, quem ele era. Uau, meu Deus, pesado. Você joga bola? Brinco, jogo. Você é jogador? Não. Entendeu a diferença? Entendi. Você pode até jogar 2, 3 vezes por dia. Mas isso não te classifica numa prateleira de jogador. Não. Assim como uma pessoa que, cara, semeia de vez em quando. Pro reino espiritual, ele pode não ser tão conhecido como um semeador, porque ele faz isso de vez em quando. Qualquer momento ele pode parar, qualquer momento ele pode não voltar e tudo, por aí vai. Então, e a Bíblia fala sobre isso, né? Ele dá pão que come. E eu fiquei na fila do pão muito tempo da minha vida. Eu era um menino que retinha pra sobreviver e eu não sabia o que ia ser segunda-feira, mano. Quantos cultos que eu saí de domingo falando, Deus, eu tenho uma conta amanhã, cara. Deus, eu tô querendo te adorar aqui, mas amanhã tem uma conta pesada e... Senhor, não me deixa roubar o coração, porque eu queria tanto uma provisão, Senhor, e usa alguém, e tá. Cara, e de verdade, nossa, eu tenho tantas histórias de orar e precisar e coisar e não acontecer. E aquilo não entrar como uma ferida no meu coração, entrou como um impulsionamento, falar, cara, eu sei que muita gente tá passando pela mesma dor que eu tô passando. E o Senhor vai me fazer sensível, o Senhor vai me fazer um canal para isso. O Senhor vai fazer um canal para isso. Cara, o Senhor pode não suprir, ou pessoas que o Senhor direcionou não obedeceram, eu não sei, mas eu sei de uma coisa. Eu sei que o Pai da Fé nos dá uma aula muito importante sobre provisão. Abraão, quando Isaac fala para ele, pai, eu tô vendo o altar, tô vendo fogo, mas eu não tô vendo o sacrifício. E ele fala, filho, Deus proverá para si o cordeiro. Ali a gente aprende que Deus não é provedor de homens, ele é provedor de si próprio. Então o que ele fez na minha vida, o final disso não tem a ver comigo, tem a ver com ele mesmo. Ele ele é fiel para com ele e para com a sua palavra. Meu Deus, mano. Os homens são falhos demais para que ele possa... Então, tipo, Dependendo dos homens, a cura que ele operou na minha vida, beleza, ok, eu sou uma pessoa amada por Deus. Mas o resultado o fim dessa cura é o nome dele sendo glorificado e vidas tendo a fé totalmente fortalecidas. Então nunca o final da bênção sou eu. Então por isso que, cara, eu tô misturando um monte de coisa aqui, mas assim, o Senhor fez. Sim. Fez e fez. Muito bom. Fiquei desejoso de um carro um dia, pedindo pra Deus, pra alguém me dar um carro, e ninguém me deu o carro. E aí quando a gente foi perceber, a gente já tinha semeado 8 carros, 10 carros, 12 carros, 15 carros. Oficialmente já semeamos um carro em dezembro, no Natal, para um casal de amigos. Semeamos um outro carro 2 semanas atrás e semeamos agora um outro carro, 15º carro, semana passada. O semeador saiu a semear. Cara, e a angústia é por semente, assim. Não, muito louco. Acabei de participar de uma conferência, sem ser aqui, acabei de participar de uma outra conferência. E aí, por ser muito amigo, eu mandei mensagem antes. Falei, cara, como é que tá? Deu todas as inscrições? Tá tudo certo? Falou, Bruno, não deu, cara. Deu só uma parte e tal, a gente tá bem preocupado. Eu falei, cara, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E, tipo assim, eu já fui, eu olhei pra minha esposa e falei, Miriam. E a Miriam? Cara, ela é a prova de ver Jesus fazendo. Eu falo que, na verdade, quem é louco é ela, né? O mais louco do casal é ela, que eu falo as loucuras e ela fala... Bora! Ela, tá bom, bora. Ela é extremamente racional, eu sou extremamente... Ela é 100% pé no chão, eu sou 100%... Meu pé é totalmente fora do chão.
Meus pés não tocam mais chão. Cara, então, eu sou visionário, ela é executiva, eu sou cabeça nas nuvens, ela é pé no chão, então a gente se completa muito bem nesse sentido. E, cara, é possível, é possível. Eu não sou da teologia da prosperidade, mas também não sou da teologia da miséria. Eu acredito em um lugar de equilíbrio. Eu cresci aprendendo que a prosperidade era não ter falta de nada. Há uns 7 anos atrás, eu aprendi que a prosperidade é algo natural. Você não precisa falar para uma semente que ela tem que fazer na terra. É a natureza dela. Germinar, crescer e gerar fruto. E se você não está fazendo isso, tem alguma coisa roubando a sua natureza. Tem alguma coisa tocando a sua identidade. E aí eu falei, cara, deixa eu ter com os judeus. Deixa eu aprender com o povo mais próspero da terra. E eu falei assim, cara, porque Deus abençoou eles de um jeito. Cara, mas eu acredito que a maior bênção que Deus colocou nos judeus foi a mentalidade. Olha só. Eu tava aprendendo com um judeu que falou assim, o que é prosperidade para um judeu? É avançar. Avançar. Traduzindo, grato sempre, satisfeito jamais. Tá tudo certo? Não, cara, dá para melhorar. Essa parede dá para ser melhor, dá para expandir ali. É expansão. Vamos expandir, vamos avançar. Que louco. Por isso que dificilmente você ouviu falar de um judeu fora da sua pátria que é CLT de alguém. Nossa, muito difícil. Conhece? Eu não conheço. Nunca vi. Então, tipo assim, não é porque existe uma bênção sobre os caras. Não, a bênção maior que eu acredito que Deus colocou sobre eles é um DNA de avanço. Vamos avançar. Uma mente, uma mente de avanço. Louco. Cara, vamos avançar. Tem pra onde avançar? Vamos. Não tem? Vamos criar um caminho. Muito bom. Vamos esticar a tenda. Vamos. Então tem como avançar, cara. Tem como melhorar. Tem como avançar na sua oratória. Tem como você avançar no seu corpo, na sua vestimenta, no seu padrão, no seu cuidado, no seu zelo, na sua empresa, no seu empreendimento, no seu... Cara, tudo. Na onde você trabalha. Sim. Não é errado você mirar, cara, um avanço e olhar e falar, cara, como é que eu posso chegar numa gerência desse lugar? Como é que eu posso... Cara, e o segredo do avanço sempre vai ter no DNA de excelência e de empreender. E o empreendedorismo, ele tá ligado diretamente a amar pessoas e resolver problemas. Muito bom. Então, meu irmão, se você só gera problema pros outros, você não vai avançar. Se você tá disposto a resolver problema, cara, provavelmente você tá num grande caminho de prosperar. Legal. Então, cara, é possível, é isso. Eu acredito que é uma coisa extremamente espiritual. Jesus fez, continuou fazendo. Eu não acredito que essa é a totalidade do evangelho. Pelo contrário, é uma parcela ínfima. É uma parcela muito pequena. Não é a totalidade do evangelho. Assim como a miséria não é e assim como a riqueza não é. Muito bom. E assim, irmão, pra nós encaminharmos pro final, a galera já tá ali. Ó, o pastor Fred. Pra nós encaminharmos pro final, mano, vamos falar só um pouquinho aqui sobre adoração. Eu vi você falando uma parada, irmão, sobre não entregar pra Deus uma adoração forçada. Mano, acho que foi num episódio ainda no Hub, acho que foi com a Luma. Eu não me lembro, mas vê se você vai tentar trazer sobre não entregar pra Deus uma adoração forçada. Você se lembra dessa parada? Sim. Quando Deus fala para Moisés em Êxodo... não lembro agora o capítulo. Mas Deus está dando instruções para Moisés acerca dos incensos que serão colocados na tenda do encontro onde eu me encontrarei com vocês. Ele fala. Então ele fala assim, o lugar onde vocês se encontrarão comigo e eu com vocês, eu quero que vocês coloquem incensos das seguintes substâncias: estoraque, ônico e gálbano. Levará sal, será santo, obra de perfumista, e qualquer um que nesse processo todo tomar e fizer algo semelhante para uso próprio, este eu vou expulsar do seu povo e retirar de sua função. Ali a gente aprende algumas lições. Primeira delas, a adoração não sobe como áudio, sobe como incenso. Segunda delas, era obra de perfumista, alguém que sabia o que estava fazendo. Terceira delas, se você receber uma coisa que é do Senhor, você querer receber para si, ele vai te tirar do seu povo e te expulsar da sua função. Tem muitos ministros de adoração desviados e tal. Você fala, cara, mas o que aconteceu? Cara, tem várias teses. Uma delas é que talvez você recebeu alguma coisa, uma glória que nunca foi sua. Nossa. E ele tem essa mania de tirar, expulsar do seu povo da sua função. Meu Deus.
Cara, e uma outra lição que a gente aprende também muito grande é que a Bíblia fala de muitos incensos. Muitos. Aloés, mirra, cânfora, nardo, canela, vários. E por que nesse lugar de encontro ele pede só 3? E aí um dia eu fui olhar sobre esses 3 e aprendi uma grande lição. O primeiro incenso que ele pede é o estoraque. E para eles fazerem o incenso de estoraque, eles tinham que extrair a seiva da árvore de estoraque. E para a gente extrair a seiva de uma árvore, você precisa perfurar, cortar, rasgar. Só que a árvore de estoraque, ela tem uma raridade, uma anomalia, que se você perfura, rasga, corta, risca, ela não libera a seiva. Então você fala, então como é que eu vou pegar a seiva de uma árvore que todos os métodos comuns, todas as técnicas humanas não conseguem tirá-la? Ela é uma das poucas árvores do mundo que ela libera a própria seiva com espontaneidade. E aí Deus estava querendo imprimir alguma coisa para que a gente aprendesse sobre o encontro com Ele. Quando vocês estiverem diante de mim, eu quero que vocês apresentem uma adoração espontânea. Então, é do jeito certo, é na hora certa. E aí quando a gente pega a raiz da palavra espontânea, uma das raízes dessa palavra é terrila. E essa palavra, ela aparece várias vezes na Bíblia. Inclusive, ele colocou nos meus lábios um novo cântico. A palavra novo cântico aqui é terrila. E uma das traduções que eu mais prefiro de terrila é canção após a canção. Ou seja, existe uma canção pronta, mas existe uma canção após ela que a gente... Eugene Peterson, na paráfrase da Bíblia Mensagem, deveria estar escrito paráfrase, não Bíblia Mensagem. Não é a Bíblia. A Bíblia Mensagem, tá bom, gente? É uma paráfrase da Bíblia. Ela é poética. Sim. Ele foi infeliz em algumas coisas, como Salmos 23:5, ele trouxe para um caminho bem de vingança, sabor de mel. E não é o contexto. Mas ele foi muito feliz em Salmos 89:15, traduzindo como bem-aventurados são aqueles que conhecem a senha do louvor. Olha só, cara, eu não sabia dessa, que tá assim lá. Cara, então, tipo assim, quando fala que ele habita em meio aos louvores do seu povo, essa palavra louvores também é terrila. Cara, É canções espontâneas. Meu Deus. Então, irmão. cara, e aí em Isaías 6 a gente aprende que é um DNA da adoração profética. A Bíblia diz que o padrão do céu é, eles estão olhando uns para os outros e olhando para ele e dizendo, santo, santo, santo. O céu está cantando, está dizendo o que eles estão vendo. Santo, santo, santo. Mas depois deles reconhecerem quem está no trono, a próxima frase da canção e da oração deles é sobre a terra. Meu Deus. Eles falam, toda a terra está cheia da sua glória. Então, o que é esse ambiente? É um ambiente onde a gente reconhece quem ele é, adora a ele porque ele é digno, só que quando esse ambiente é testificado, alguma coisa desse ambiente vai vir para a terra. E é o momento que o céu compra, é o momento que o céu vem, é o momento que o céu toca. Meu Deus. Então, cara, e esse ambiente sempre, geralmente, tem uma coisa muito especial nesse ambiente de uma adoração espontânea. Porque assim como ele fala sobre a gente não ficar fazendo vãs repetições e rezas e tudo mais, existem canções que são eternizadas, atemporais, mas o céu tem uma ligação muito especial com as canções que não estão escritas, assim, não estão prontas. Cara, vamos entregar um cântico novo. Vamos liberar uma nova canção e tal. Que isso, mano. E aí eu termino dizendo com um exemplo, né? Uma crônica, né? De alguém dizendo, cara, você imagina a gente chegar no céu e de repente, tipo, você fica imaginando, né? Talvez o privilégio de um dia poder chegar no céu e de repente ouvir as pessoas cantando só tu és santo. A gente tá tocando a minha música. E alguém chegar em mim e falar assim, não, essa música sempre foi daqui, você só ouviu o primeiro lá embaixo. Que isso, irmão. Então, cara, e a prova, cara, e essa loucura, né? Então a gente vê em eu acho que é Crônicas, Números, canção de Moisés, que ele Deuteronômio 30 e 31. Ali Moisés senta as novas gerações na beira do Jordão e ele conta e canta a história dos pais de onde eles vieram. Só que em Apocalipse 15, a Bíblia diz que... Pô, isso aí, tô falando lá de Deuteronômio. A Bíblia de João Em tá Apocalipse. em Apocalipse, vendo muita coisa sobre
como é o fim, como é o inferno, como é o céu, como é a volta, como que é o reino, como é que é tudo. E quando o banquete do noivo, quando o noivo de repente ele fala assim, então nós vamos juntos cantar uma canção. E a canção que canta era a canção de Moisés. Cara. E a gente fica, caraca, velho, que moral, o céu tá cantando a canção de Moisés. Ou será que Moisés, de tanto acesso e relacionamento com o Senhor, ele já estava conhecendo o que o céu estava cantando antes? Então, cara, é uma das coisas dos incensos, é sobre espontaneidade. Tem outras coisas aí, Muito bom. muito profundas também. E já já a gente vai lançar um livro a respeito disso, se Deus É quiser. mesmo, mano? Olha que bênção. Em nome de Jesus. Maravilha. Mano, essa foi muito pedrada, mano. Não é sobre você compor uma canção, é você ouvir a canção do céu e você manifestar ela na terra. Cara, que louco. Amém. Que louco. Irmão, muito obrigado. A galera já junto. tá aqui te esperando aqui. Era Muito pra ser só, desesperado. era só pra ser uns 10 5 minutinhos. minutos. Deve ter. Mas a gente fez uns 20 aí, Brunão. Tamo Obrigado, junto, mano. mano. Ah, não, deixa eu te dar seu presente, mano. Já tava esquecendo. Presente é sempre bom. Dá pra esperar 2 minutinhos pra receber o Opa, presente, com né? certeza. Coletivo Emaús. Obrigado. Os brabo. Tom. Abre aí, vê aí como é que você Tomzão, gostou. Tom é firmeza Tomzeira. demais. Brothers, olha aí, ó. Ó, Blessed. pô, tecidão massa. Ó, Cara, olha as costas dessa camiseta. Sermão do Monte, ó. Animal, hein? Muito bom, né, irmão? Ó, aberturas do Paris lá. Muito louco. Muito legal, gente. Obrigado, Tom. Obrigado, Resenha galera do demais, podcast. irmão. Valeu, valeu, galera. Esse foi o Brunão Morada e mais um episódio finalizando a conferência Metanoia. Que isso, meus amigos? Que isso?